É tudo uma questão de exercer um controle mercadológico, econômico e também criativo, né? As corporações não têm interesse em preservar os títulos. Você comprar um jogo antigo é um investimento. Tipo, não é. Aquilo tudo carrega memória, aquilo tudo carrega afeto. As pessoas compram retro games para lembrar os momentos felizes do passado. Se você produz a série, é o trabalho de uma vida de várias pessoas. E aí a série fracassa, ela perde o direito de existir, e aí ela é tirada do ar, e é isso aí, sabe? Tema, para começar, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, quanto tempo você teve ativo aí na indústria, né, acompanhando de perto, o que você está fazendo hoje, o pessoal conhecer quem você é mesmo. Tem muitas pessoas que me conhecem de muitas fases da minha vida, assim. Eu sou jornalista, né, de formação, e eu fiquei 14 anos trabalhando em sites de tecnologia e sites de games. Cobrindo principalmente a parte de segurança digital, olha, é muito disparo, assim, né? Mas eu cobri segurança digital por muitos anos e games por mais tempo ainda. Essa jornada começou lá no Baixaqui, na época, o clássico Baixaqui antigo, né? Passei pelo Baixaqui Jogos, Tecmundo, que existe até hoje. Depois eu passei 10 anos no Canaltech, foi lá que eu cobri essa parte de segurança digital e sempre games também, durante os 10 anos lá. E nesse meio tempo, assim, sempre envolvido em projetos pessoais, porque a gente não resiste à ideia de trabalhar 16 horas por dia nunca, né? Então a gente sempre tá fazendo as nossas próprias coisas, trabalha o dia todo e depois faz as nossas próprias coisas, né? E muito antes de eu me tornar um jornalista, muito antes de começar a trabalhar profissionalmente com isso, eu já produzia conteúdo de Resident Evil, né? Eu produzo conteúdo especializado em Resident Evil desde 2001, na internet, né? Eu fui parte de um dos primeiros sites aí de cobertura de Resident Evil, que foi o Fifre. Trabalhei com a Monique Alves, que hoje está à frente aí do Resident Evil Database, que é o maior site de Resident Evil do Brasil hoje. Estou até hoje com ela, né? Co-apresento ali o podcast junto com ela. E houve um momento que eu saí dessa produção especializada em Resident Evil também. Fiz o New Game Plus, que foi o meu projeto de lives, de vídeos também. Então eu também passei 10 anos fazendo live, produzindo vídeos sobre jogos, eu fazia profissionalmente com a cara do veículo que eu trabalhava durante o dia, e à noite eu fazia o conteúdo com a minha cara no meu canal, no meu espaço, assim. Com o andamento da vida e o mercado e as coisas acontecendo, eu quis seguir para outro rumo profissional, né? Eu continuo em tecnologia, mas hoje eu trabalho como assessor de imprensa, e faz um ano que eu tô tocando no Instagram o Resident Evil Colecionando. Voltei para Resident Evil para falar especificamente da franquia e falando da minha paixão, que é o colecionismo, né? A série tem 30 anos de história e eu tenho uma coleção que foi construída ao longo desses 30 anos. Nem sempre eu estava colecionando, nem sempre eu estava comprando coisas, a vida às vezes não facilitava, mas eu gosto de contar a história da série a partir dos artigos, né? Quando a gente está aqui hoje falando de mídia física, isso é uma coisa que dói muito no coração, porque é a base daquilo que tá no centro da atenção da minha produção de conteúdo hoje, assim. Você já puxou essa pontinha, né, do que vai ser o nosso grande assunto da vez aqui, que é a questão da mídia física, né? A Sony, recentemente, ela anunciou que pretende acabar, né, com a produção de mídia física, e é uma coisa que a gente meio que já estava vendo acontecendo aos poucos, né? Que antigamente, os jogos em mídia física, eles costumavam vir com bastante material, por exemplo, né? Jogos vinham com manual, por exemplo, impresso, vinha conteúdo extra, e isso foi sumindo com o tempo. O jogo foi ficando mais caro e, ao mesmo tempo, a mídia física foi ficando mais simples, né? Quando você teve o contato com essa notícia, qual foi o seu primeiro pensamento? Como é que você lidou com isso? Cara, é o tipo de notícia que, assim, não surpreende mais a bala, sabe? Porque quem coleciona, quem acompanha o mercado, sabe? É bem isso que você falou. A mídia física, ela vinha perdendo cada vez mais espaço para a mídia digital, e isso também tem um pouco de transformação forçada, porque houve um incentivo muito forte das empresas para que as pessoas prefiram a mídia digital à mídia física, né? Principalmente quando você fala do Brasil, que para você ter acesso a um jogo no dia do lançamento, o melhor caminho é a mídia digital.
muito fã de Resident Evil, por exemplo, você vai fazer uma pré-venda, uma pré-compra de um jogo físico, você corre o risco de receber o jogo 4, 5 dias depois, 10 dias depois, porque existe todo um processo ali físico envolvido, assim. Então esse é só um dos 1000 pontos que dá para puxar dessa coisa de, tipo assim, a mídia digital está se tornando o novo padrão. Mas quando eu falo assim que não surpreende mais a bala, é porque a Sony foi só a empresa que falou mais alto. Mas aqui no Brasil, por exemplo, quem gosta de mídia física e quem acompanha sabe que desde 2023 a gente não tem mídias físicas mais de Xbox, por exemplo. E mesmo os jogos da Sony, do PlayStation 5, nem todos os jogos chegavam aqui em mídia física. Um exemplo recente são os Silent Hills. Silent Hill 2, Silent Hill F não chegou em mídia física oficialmente no Brasil. E essa é a história de muitos outros jogos, né? Então, aqui no Brasil, especificamente na realidade brasileira, já era algo que vinha sendo sufocado há bastante tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que faz muito parte da realidade brasileira, principalmente por causa da questão de preços, assim. O que a gente tem, na verdade, é a Sony, tipo, pisando mais forte, assim. A Sony foi a primeira a pegar o megafone e falar, não vamos mais lançar mídia física no mundo inteiro. É um movimento que todos nós sabíamos que ele estava chegando. Talvez a gente não achasse que fosse chegar tão cedo, mas o mercado estava assim caminhando para isso, quer a gente queira, quer não, assim. A maioria não quer, mas enfim. Você acha que para a Sony, tipo, tá tudo bem ela aceitar esse papel de vilã, entre algumas aspas, por fazer algo que a indústria toda já estava a fim de fazer ali nos bastidores? Eu acho que para a Sony é uma questão mesmo de querer manter, ela quer manter à força a posição dela no mercado. A Sony hoje ela é uma líder isolada do mercado. A Nintendo, o Switch tem vendas muito fortes, muito significativas, é um console que vem apresentando resultados muito interessantes, mas o Switch meio que tem a sua própria liga, sabe? A guerra de verdade é entre PlayStation e Xbox. E a Microsoft, nos últimos anos, ela tá em situação daquele meme do carinha de bicicleta enfiando o graveto na roda da frente, sabe? Então a Sony, ela não só tem uma liderança de mercado muito significativa nessa geração, como ela se vê também numa situação em que ela pode meio que querer ditar as regras do mercado, porque não há muito para onde que as pessoas possam fugir dela, né? Porque se você foge para o PC, a mídia lá já é digital. E aí você vai para o Xbox e aí, putz, você nem sabe direito o que vai ser do Xbox, porque parece que a cada 2 anos muda completamente a estratégia. Assim. O que a Sony quer fazer, e eu acho que é o foco principal dessa decisão, primeiro que ela manda uma mensagem muito clara de que o PlayStation 6 não vai ter drive de disco, e ela manda uma mensagem que não é tão clara assim, mas que se subentende que o console não vai ter retrocompatibilidade. Então, por exemplo, uma coisa que foi muito ventilada no PlayStation 5 era a retrocompatibilidade com o PS4. Ela já sinaliza que o PS6 não vai rodar os discos do PS5 e os discos do PS4. Ela já está preparando o terreno para uma decisão de mercado que ela já tomou, mas não anunciou ainda, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é controlar completamente toda a cadeia de consumo das pessoas dentro da plataforma, né? Você controla desde a aquisição do aparelho até o pagamento de serviços e o pagamento pelos jogos. Tudo agora vai girar ao redor do ecossistema da Sony. Você não vai ter mais uma promoção, você não vai ter mais uma concorrência, você não vai... Não que seja uma concorrência em si, porque é tudo jogo da mesma plataforma. Mas existe essa questão de, tipo, o mercado tem um desconto, aí a loja X faz um cupom, a outra loja corre atrás, você tem possibilidades de preço e movimentação dentro do mercado. E o que a Sony faz com isso é achatar tudo, assim, ela achata tudo e traz para dentro do ecossistema dela, assim. Mas como eu falei, ela se aproveita da posição para poder tomar uma decisão que ela sabe que é impopular. E, por exemplo, se a Microsoft toma uma decisão dessa, ia ser desgraçada igual. Só que ela tem muito menos poder de barganha para falar isso alto, sabe? Mas como eu falei, é o caminho para onde o mercado tá se encaminhando, assim. Lembra muito a outra disputa recente que a gente teve com o GTA 6, que foi a polêmica do preço, né? Já se especulava que várias desenvolvedoras estavam querendo elevar, né, o preço base dos jogos, só que ninguém tinha o patamar que a Rockstar, por exemplo, teria de chegar e subir. A Nintendo até tentou, né, mas
A Rockstar foi quem, de fato, fez esse movimento de uma forma mais marcante, vamos assim dizer. Eu achei que eles iam esperar o GTA sair para fazer um anúncio desse tipo. Porque, né, desde o começo, quando anunciaram as pre-orders, já veio, não, o GTA não vai ter disco, e teve gente até defendendo, falando que era uma questão de impedir o vazamento, e que aí poderia ter uma versão física posterior ao lançamento. Aí não é o caso, eles já falaram que não, que vai ser só digital. E fizeram, assim, o pior cenário possível, porque eles vão lançar uma caixinha vazia, né? A gente não sabe assim, se ela vai ser vazia mesmo, se vai ter um mapinha ou alguma coisa assim. Mas é quase você moldurar a ausência do negócio. Você lançar uma caixinha que não tem o jogo dentro, sabe? É uma parada muito, muito surreal, assim. Mas o GTA 6, conforme esperado, vendeu 1 milhão de cópias, 40 milhões de cópias, acho que é o número que eles estão falando, assim. A falta de uma mídia física não impediu o GTA de vender 40 milhões de cópias, né? E a gente vive hoje, infelizmente, um mercado em que todo mundo quer ser igual. Então, se o GTA vendeu, o Resident Evil também vai vender, o Silent Hill também vai vender, o Need for Speed, o FIFA. Também ninguém precisa mais da mídia física, sabe? E isso é uma coisa que tem me deixado, assim, com a pulga atrás da orelha, né? Porque a Sony toma uma decisão por todo mundo, e a Sony também toma uma decisão por outras grandes varejistas. E você não ouviu um pio aí de grandes nomes como Amazon, Best Buy, ninguém falou nada, tá todo mundo quieto, assim. Tá todo mundo no esquema, eu diria. A Sony pegou os jogadores de surpresa, mas o mercado tava ciente disso, assim. Foi tudo um plano. E o GTA, ele vai ser um sucesso, já é um sucesso, o jogo já se pagou e nem saiu, nem trailer de gameplay teve ainda. E ele vai ser o grande medalhão da transição, assim. Ainda que ele vá sair esse ano e os jogos físicos só vão acabar em janeiro do outro ano, né? Ele é meio que o marco zero, assim, de mudança do mercado. É videogames 2 sendo inventado a partir dele. Um dos pontos mais delicados dessa discussão da mídia física, da mídia digital, é justamente essa questão da gente não comprar mais o disco em si, né? A gente compra a licença para poder jogar. E aí entra toda essa discussão de que, o que acontece se uma Sony da vida, por exemplo, ela decidir que você não pode mais acessar a licença que você tem. E aí, o que você pensa a respeito desse tópico em específico? É uma palavra que eu tenho usado muito nas minhas falas sobre esse tipo de coisa, que é controle. É tudo uma questão de exercer um controle mercadológico, econômico e também criativo, né? A gente fala muito de preservação de jogos, né? Essa questão de preservação, ela vem da gente, ela vem do colecionador, ela vem do fã de games, ela vem das instituições, ela vem da academia. As corporações não têm interesse em preservar os títulos. Muito pelo contrário. O que a gente vem tendo de remakes e remasterizações de jogos, e às vezes os jogos saem piores do que eles eram antes, sabe? Mas você não tem mais acesso aos jogos que vieram antes, porque a versão vigente é aquela versão mais recente, porque eles querem revender para você os mesmos jogos. Eles querem que você compre o Last of Us de novo no PlayStation 6, se você quiser jogar. Porque o seu disco do PlayStation 5, que já era um remake da versão PlayStation 4, não vai rodar no PlayStation 6, sabe? Então esse é um ponto, assim, que as empresas não ligam para preservação, a gente já estava cansado de saber. Mas uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é que você não precisa ter um motivo factível para um jogo sair do ar. Você tem motivos que são entendíveis, são sempre tristes, mas são entendíveis. Um jogo saiu, ele foi um sucesso, mas hoje tem 15 pessoas jogando. Não faz sentido a gente gastar um dinheirão para manter uma estrutura online para um jogo que tem 15 pessoas jogando. Então, sinto muito, infelizmente, vai fechar. É ruim? É péssimo, mas você entende o motivo. Você pode simplesmente ter uma decisão motivada por vaidade que tire o jogo do ar. Foi o que aconteceu com o PT, com a demo do Silent Hills do Kojima. O jogo era gratuito, ele era offline, não tinha nenhum motivo para ele ser removido do ar como ele foi. Só que a Konami queria apagar as fotos do ex. E aí ela foi lá e tirou o jogo do ar. Então, quem tem o jogo hoje é quem tem ele instalado no PlayStation 4 e a galera depois deu um jeito de fazer um sideloading ali. Então, se você tem um título que sai, por exemplo, bugado
ou que ele apresenta uma mensagem que alguém com poder decidiu em algum momento que essa é a mensagem que não deveria ser passada, eles atualizam o jogo, removem aquilo, e você não tem mais aquela versão. O único registro que você tem disso são os vídeos na internet que também podem ser retirados do ar. Né? Então você perde as versões originais, falar de jogo bugado, No Man's Sky, de Cyberpunk, o Red Dead Redemption 2, a versão 1.0 dele, o pacote gráfico é diferente da versão atual, então no digital você não tem mais acesso a essa versão 1.0. O GTA Vice City tinha músicas da trilha sonora que não existem mais, porque perdeu a licença. Eles tiraram músicas do Michael Jackson, por exemplo, que só quem tem a mídia física tem acesso. Se você baixa uma versão digital, elas não estão mais lá. Os Forzas antigos não existem mais, só existe a versão atual do Forza. Então, se você quiser jogar o Forza Horizon 1, você não consegue. Então, você trata a arte como produto perecível, sabe? Como um produto que é totalmente alinhado a decisões comerciais, assim. E não é a forma correta de se tratar a arte, sabe? Você tem pessoas que trabalharam, você tem uma história, você tem um contexto do mundo daquele momento que o jogo foi feito. E na hora que você deixa isso para trás, a gente perde parte da nossa própria história, sabe? E você dá o poder de decisão do que é história e do que não é história para um conglomerado de empresa. E aí a outra questão de controle também é que, junto com a questão dessas licenças, veio a outra notícia de que a Sony pode deletar a sua conta se você passar 36 meses sem acessar. E você vai perder tudo que você comprou lá. Então, novamente, a mensagem que ela manda é: continue comprando consoles da gente. Porque se você, de repente, for para outra plataforma e deixar sua conta abandonada, você corre o risco de perdê-la também. É uma vilanização do consumidor, assim, nos últimos anos, que eu acho... A gente é o final boss da indústria, sabe? A indústria de games quer o meu dinheiro, mas ela não me quer enquanto consumidor. Ao mesmo tempo, se dependesse dela, eu explodia desde que eu transferisse tudo que tem na minha conta bancária para ela, sabe? Então é meio surreal, assim, é quase distópico o que a gente vem passando, assim. Um dos jogos que eu mais gosto, assim, na minha vida é Left 4 Dead 2. Tanto um quanto dois. E esse é um exemplo que há muitos e muitos anos no Xbox, por exemplo, você não consegue comprar mais. Você só joga se você tiver o disco físico. Então, é uma coisa que há muito tempo eu já senti esse impacto, por exemplo, e eu queria saber se você já chegou a passar com algum título em específico. Tem um exemplo que eu tenho citado bastante, que é o exemplo do Resident Evil Director's Cut, que se não fosse uma polêmica, a versão vigente dele seria uma versão piorada do jogo original. Só explicando rapidamente, assim, né? O primeiro Resident Evil sai em 1996, o Resident Evil 2 passa por vários problemas de desenvolvimento e começa a ser atrasado. Pra meio que tampar um buraco ali, fazer um remeleixo e, tipo, manter a série que estava começando a existir ainda na cabeça das pessoas, a Capcom lança em 97 uma versão estendida do Resident Evil 1 que vinha com uma demo do Resident Evil 2. Passa-se ali mais 1 ano e meio, existe um cara chamado Mamoru Samuragoshi que se torna o grande compositor japonês. E ele fez uma trilha sonora para essa segunda versão do Resident Evil Director's Cut que saiu. E é uma trilha sonora horrível, horrível. E é a trilha sonora da versão digital do primeiro Resident Evil que estava disponível para o PSP, para o Vita, para o PlayStation 3. E era a versão que, assim, no momento em que a Capcom relançasse o jogo para o PlayStation 4, para o PlayStation 5, ou permitisse que ele fosse lançado digitalmente, esta era a versão vigente de Resident Evil 1 disponível no mercado digital. Isso vai contra a própria ideia da Capcom, porque todos os jogos elas sempre querem fazer, é Resident Evil 9, mas você pode jogar desde o primeiro. E aí uma pessoa que nunca tinha jogado o primeiro ia pegar aquele jogo e falar, meu Deus do céu, o que é isso, essa trilha sonora ridícula, esse jogo esquisito, essa trilha sonora absurda. Não fosse a polêmica com o Mamoru Samuragoshi, a Capcom não teria voltado atrás, porque aí quando ela lança os jogos para o PlayStation 4 e para o PlayStation 5, é a versão original do Director's Cut, com a trilha sonora original, porque ela quis jogar um pano quente em cima da polêmica, assim, fazer de conta que nunca aconteceu. Jogar para dentro do armário e trancar a porta. É um exemplo assim, você não ter a melhor versão jogável daquele seu produto. Para você ter isso, você tinha que ter a versão física, que inclusive foi muito limitada na época e é um jogo muito caro.
Então, ou você emulava, que é o caminho que a maioria das pessoas segue, ou você comprava um retro game aí muito caro, muito raro e tal, sendo que a opção, e é aí que eu falo que isso foi, né, a opção tida como a opção mais prática, não é aquela que entrega a melhor experiência, porque alguém lá na Capcom decidiu que esta seria a versão disponível digitalmente no lugar da outra. Então, felizmente em Resident Evil isso acontece muito pouco, quase nunca, assim. Mas um outro exemplo disso também é o Resident Evil Code Verônica. É um jogo que ele vai ganhar remake agora e você só joga ele no Xbox pela retrocompatibilidade. Ele ficou preso no PlayStation 2 lá atrás, e agora ele tá preso no PlayStation 3 numa remasterização meio horrível, e no PlayStation 4 você joga a versão de PS2, sabe? Então também é meio encalacrado, assim. A mídia física também é o melhor caminho para ter acesso à melhor versão desse jogo. Assim. É sempre isso, assim, só que é mais difícil, né? Porque a comodidade de você só apertar de 3 botãozinhos e baixar um jogo é muito melhor. Você nem levanta do sofá para fazer isso. E é por isso que a gente está nessa sinuca de bico atualmente também. E você diria que dentro disso tudo que você trouxe, sua maior preocupação com a questão de preservação da história dos videogames seria nesse aspecto de acesso mesmo? Tipo assim, pô, se você não tiver o jogo físico, você não vai conseguir jogar. Como que você lida com essa sua maior preocupação, todo esse caos que pode estar para se instaurar? No fim das contas, quem vai preservar a história e manter essa história mais acessível é a galera do Jack Sparrow, é a galera da embarcação, né? Essa é a galera que mantém tudo ativo, as bibliotecas no ar, é a galera que moda console, é a galera que mantém essa história viva. A questão de preservação de jogo, quando você fala aí do original, é a galera do retro game, assim, é a única alternativa, assim, porque, como eu falei, a Sony e as outras empresas, a própria Nintendo, que tem uma baita história e que valoriza muito a sua tradição, que valoriza muito os seus personagens, ela também é uma empresa que não está nem aí para preservação, ela prefere lançar um novo remake de um jogo que já teve 3, 4 remakes do que relançar um jogo antigo e disponibilizar ele para uma nova geração, assim. Porque o mercado tem essa necessidade de que você consuma cada vez mais. Ninguém está fazendo caridade, né? Ninguém, não estou falando também para nenhuma empresa entregar os jogos dela de graça, porque eles não vêm de graça. Mas criou-se uma dinâmica do mercado em que os jogos se tornaram cada vez mais caros de se produzir, cada vez mais caros de serem lançados, então você precisa consumir cada vez mais para sustentar toda essa máquina que ela é cada vez mais faminta daquilo. O que resta nesse sentido são os retro games, assim. Você comprar mídia física e comprar console antigo. E aí entra numa outra questão, né? Porque isso joga a especulação lá no alto. Para cada colecionador lamentando que a mídia física ia acabar, que as coleções iam ficar mais mirradas daqui em diante, tinha outro colecionador crescendo o olho porque a coleção dele vai valorizar, sabe? Eu acho que é tão ruim quanto a visão da mega corporação, sabe? As pessoas falam isso, assim, é um investimento. Você comprar um jogo antigo é um investimento. E, tipo, não é. Aquilo tudo carrega memória, aquilo tudo carrega afeto. As pessoas compram retro games para lembrar os momentos felizes do passado, as memórias antigas com os jogos, para conhecer coisas que elas não tiveram a oportunidade de conhecer na época, porque, sei lá, a família não tinha condição ou não tinha acesso aonde elas moravam, e agora ela tem internet e dinheiro e consegue mandar trazer um jogo do Japão, que ela sempre quis jogar e nunca teve acesso, sabe? Para mim, o colecionismo é sobre isso, sabe? Eu não tenho nenhum amor em ficar acumulando caixinhas de plástico enfileiradinhas, assim. Os jogos, eles contam a minha história. Eu, no meu caso, que sou colecionador de Resident Evil, né? A minha coleção conta a história de Resident Evil, mas conta a minha história também. Tem muita afetividade envolvida, assim. E nós é que somos os guardiões dessa história, a partir de agora, né? Porque não dá mais para confiar nas empresas em fazerem isso. Nunca deu, na verdade. Agora só ficou escancarado. De certa forma, a gente está meio que vendo o mesmo movimento que aconteceu com filmes, que a gente tinha primeiro VHS, depois veio DVD, Blu-ray, e hoje é só streaming ou você baixar o conteúdo pirata. Você acha que esse seria exatamente o mesmo caminho que os jogos seguiriam mesmo?
Eu acho que sim, né? A gente já falou tanto aqui de jogos indisponíveis por motivos mercadológicos, por motivos criativos, ou só porque alguém decidiu que aquele jogo não deveria estar mais online, e é a mesma coisa, assim, é você tratar a arte como um produto que ele é só um produto, ele é só um produto perecível, assim. Então, se você produz a série, é o trabalho de uma vida de várias pessoas. E aí a série fracassa, ela perde o direito de existir, e aí ela é tirada do ar, e é isso aí, sabe? Se não tem uma pessoa de tapa-olho que vai lá e grava isso e preserva, você tem aí vários estúdios de streaming que as próprias produções originais deles eles tiram do ar quando elas não vão bem, assim. Uma coisa recentemente que um detalhezinho, é uma bobagem, mas eu vi pessoas tirando sarro lá da mãozinha do Ryan Gosling no La La Land, né? Que aí no lançamento eles mudaram a posição da mãozinha dele. Aí as pessoas estão, não, na minha mídia física, o Ryan Gosling vai estar para sempre com a mãozinha assim, não vai mudar, porque foi assim que o negócio foi concebido, sabe? Senão tudo vai virar uma edição especial do Star Wars, no fim das contas. E isso não é legal. Eu acho muito massa que o criador tenha voltado, depois de um tempo, para rever a obra dele e adicionar coisas. Mas eu acho que é uma história que é contada. Não tem que haver uma substituição de uma coisa por outra. E é assim que a coisa tem sido vista por todo mundo, assim. Você, de certa forma, já respondeu essa próxima pergunta, mas eu vou jogar ela no ar só para a gente ver no que dá. Qual a importância de preservar a história nesse caso? Tenho uma visão muito emotiva da minha coleção, assim. E esse foi um dos pontos aí da criação do perfil lá do Resident Evil Colecionando, porque a história, né, aqui eu tô falando de Resident Evil especificamente, mas a história da série, ela se mistura muito com a minha própria história. Um exemplo é que, assim, o primeiro Resident Evil que eu joguei na vida, que foi o Resident Evil 1, que eu ganhei de presente do meu pai em 1996. Ele tá comigo até hoje e ele recebeu um autógrafo do criador do jogo há 2 anos atrás, sabe? É um ciclo que vai se retroalimentando. Então, eu conheci pessoas, eu fiz uma escolha de carreira. Eu tô aqui hoje gravando por causa do meu trabalho de Resident Evil, que começou quando eu comecei a jogar Resident Evil. Então, quando saiu Resident Evil 5, eu estava me formando, estava desempregado, e aí tomei decisões, e aí quando o Resident Evil Verônica agora foi anunciado, eu estava passando por um momento de uma perda pessoal muito grande, então foi um momento assim que, tipo, a primeira alegria genuína em um mês de tristeza por causa de uma perda pessoal muito foda, sabe? Então, os jogos me lembram de como eu era quando esses jogos foram anunciados e quando esses jogos saíram, assim, né? De todas as coisas que a gente citou com relação à preservação, com relação a versões originais, história dos games, eu acho que a coisa mais importante é a que menos importa para num capitalismo e para a indústria de games, que é essa questão de afeto, sabe? Você ter aquele momento em que você ganha um jogo, você abre o pacote, isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né? O maior meme gamer é o Nintendo 64, que é uma criança ganhando o videogame de Natal, o joguinho o videogame ali, o console e o cartucho, sabe? Isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais. Eu acho que a preservação ela vai além de só você manter os dados e o disco e o jogo ali preservado. Tudo tem uma sinergia. Então, o jogo ele é daquele jeito porque a sociedade era de um jeito no momento em que aquele jogo saiu. Então, na hora que você preserva o jogo, você também preserva uma parte da nossa própria história. Na hora que eu guardo um jogo na minha prateleira, eu lembro, como eu falei, eu lembro de como eu era, eu lembro de onde eu estava e eu lembro de como o mundo era naquele momento que aquele jogo saiu. Você tem muito significado, não são só plástico, tem muito significado envolvido, assim. É a parte que menos importa para a Sony e para qualquer outra grande empresa, e é a parte mais importante, assim, na minha visão, dessa parte de preservação. A gente perde muito da nossa história nessa brincadeira. Tem algum item da sua coleção que, tirando essa parte emocional, você acha que viraria ouro, tipo, hoje em dia, com esse fim de mídia física? Você acha que tem algo que se tornaria extremamente raro, por exemplo? Eu acho que os jogos autografados são o grande ponto, assim, porque
A tendência é que as pessoas, né, as mídias físicas, quanto mais antiga, menos unidades elas vão ter disponíveis, porque os colecionadores estão comprando, outras se perdem, ou são destruídas, enfim, né? Elas vão acabando. E aí, quando você tem uma mídia física que ela tá autografada, ela tem mais uma camada de história em cima dela, porque ela não é só o jogo, ela não é só o título, ela passou pela mão de uma pessoa envolvida, assim. Então, é uma coisa que eu sempre falo, assim, se um dia eu precisar vender a minha coleção, espero que esse dia nunca chegue, mas se um dia eu precisar vender minha coleção, o jogo inegociável para mim é o meu Resident Evil original, autografado pelo Shinji Mikami, que é o criador da série, assim. Ele não dá muitos autógrafos, ele não faz muitos meet and greets, então eu acho que é o item mais especial, eu diria, assim. Agora, se tem algum item que vai se tornar mais raro a hora que acabar a mídia física, assim, eu acho que os itens que já são raros hoje, eles vão continuar se tornando cada vez mais raros, mas não necessariamente pelo fim da mídia física, sabe? Eu acho que o que vai acontecer no final das contas é que a gente vai ter mais edições especiais com caixinhas vazias. E é por isso que eu falo que o colecionismo não vai acabar. Ainda vai existir a box com o boneco, o mapa, o livro e o steelbook. Só que dentro do steelbook não vai ter o disco. Igual você falou, o fim da mídia física ela não significa que seja o fim do colecionismo. Você acha que o futuro poderia ser justamente esse, de continuarem lançando edições de colecionador, mas sem a mídia física? Existiria, às vezes, algum ponto que talvez a indústria poderia mudar nisso? Existe um caminho aí que muitas pessoas falam, que assim, né, no caso da... Eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas no caso das produções internacionais de mídia física, elas são de propriedades da Sony, né? Tanto que eles falam que todas as fábricas de mídias físicas da Sony estão sendo convertidas para a produção de outros componentes eletrônicos e não mais mídias físicas. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a Solutions to Go, que ela produz as mídias físicas não só da Sony, mas também da Nintendo. E produziam as mídias físicas de Xbox também, lá na Zona Franca de Manaus, né? Então existe uma linha aí de muitas pessoas que acham que a mídia física vai virar no final o que é meio que o vinil hoje, sabe? O padrão da indústria da música é o serviço de streaming, é o digital, mas existe esse nicho de colecionadores, de pessoas que gostam de ouvir vinil e que compram o vinil. Então, vamos fazer edições de luxo, vamos fazer edições legais, mais bonitas, mais encorpadas para esse público e mais caras, obviamente, né? Eu não sei se esse vai ser mesmo o caminho dos jogos, porque a Sony tem esse comando da produção global de discos, né? Também vai para mão de terceiro, aí tem uma questão de licenciamento, enfim, né? E aí, se o console não tem drive de disco, não faz sentido existir o disco, porque como é que você vai ter o disco, onde você vai enfiar o disco para jogar, entendeu? Não faz sentido. Mas eu acho que para o colecionismo, o futuro é essa coisa que eu falo de emoldurar o vazio, assim. Eu tenho uma edição de Resident Evil, que é do Umbrella Corps, que ela não tem o disco do jogo. Ela vem 2 discos que são da trilha sonora. Isso é uma coisa muito engraçada, porque quando eu pego essa edição e eu falo dela, é sempre assim, olha essa edição do Umbrella Corps. Sabe o que é o melhor? Ela não vem com o jogo. Então, a falta do jogo dentro de um pacote, por mais que ele venha com um monte de outras coisas especiais, é tipo você emoldurar uma tela em branco. Você bota uma moldura maravilhosa, mas ainda assim não tem nada dentro dela, sabe? Então eu acho que a gente vai continuar tendo edição especial, vai continuar tendo boneco, vai continuar tendo colecionismo, vai continuar tendo item licenciado, livro, artbook, steelbook, com código, um papelzinho com código dentro aí. E aí você, daqui a um tempo, você vai correr o risco de ter no mercado de retro games uma edição especial absurda de um jogo que você não consegue mais cadastrar o código dele porque o servidor não funciona mais, ou porque a loja daquele console não existe mais. É triste. O disco, você sempre tem ali o disco, e se você tiver o console, você enfia o disco e joga. Mas no código não é assim. Você tem algum conselho, algum conselho mesmo que você deixaria para uma pessoa que
quer começar, por exemplo, uma coleção hoje em dia de mídia física, você acha que isso vai impactar de alguma forma nesse processo? O que você deixaria de conselho? Eu diria para, se a pessoa quer fazer uma coleção de mídia física, que ela comece o mais rápido que ela conseguir. Principalmente se a gente estiver falando de jogos antigos, assim, porque, como eu falei, ao mesmo tempo em que tem todo o movimento dos jogadores e contra isso, e querendo que a Sony reverta a decisão, não vai ser revertida, eu acho, a não ser que ela seja obrigada regulatoriamente a fazer isso, não vai reverter. O problema da especulação no mercado de retro games é um problema sério e que eu acho que só tende a piorar com isso, porque as pessoas, tem muita gente já que está crescendo o olho. Assim. Então eu diria que se a pessoa quer começar uma coleção de mídia física, que ela comece o mais cedo que ela conseguir, porque ainda tem disponibilidade, ainda tem valores acessíveis, principalmente em jogos japoneses, assim, e também que não entre na pira de querer comprar tudo de uma vez o tempo todo e pegar a primeira oportunidade que achar alguma coisa. O colecionador também é um pouco oportunista, assim, então você tem que entrar em grupo, acessar comunidades e entender como o mercado funciona. E muito do colecionismo tem a ver, às vezes, com você ver um item que você quer muito por um valor que, às vezes, você até consegue pagar, mas ele tá caro. Então você deixa aquela oportunidade passar esperando que outra ou melhor apareça depois. Então tem um quê de você aproveitar oportunidades e entender o momento de passar o cartão ou não. Assim. Você faz isso, eu acho que estabelecendo um foco. Então, vamos supor, eu quero fazer uma coleção Final Fantasy. Aí, por onde que eu quero começar a minha coleção? Eu quero ter todos os Final Fantasies japoneses do PlayStation 1. Então você foca neles. Agora eu vou para tal lugar. Eu sempre tenho a minha listinha de títulos e itens que eu quero agora. E aí essa listinha ela é revista de tempos em tempos, porque eu fico de olho, porque é muita coisa o tempo inteiro acontecendo, né? Então eu sempre fico de olho naquelas coisas específicas que eu tô querendo mais. Ou porque eu quero completar um set, ou porque tá faltando alguma coisa, ou porque é um boneco que eu gosto muito. Então, você ter foco te ajuda a tomar decisões mais acertadas e controlar um pouco a ansiedade na hora de colecionar, porque é muito fácil você sair só comprando coisa e aí quando a fatura do cartão chega, você fica tipo, meu Jesus, o que aconteceu aqui? Então, tenha foco, saiba a hora de ser oportunista. Quando você começa a ver o mercado, você também começa a entender muito facilmente quem está especulando o valor e quem realmente está no jogo para fazer um preço legal e fomentar o hobby da coleção. Então, privilegie essas pessoas também, porque elas merecem por não entrar na ganância. E se divirta, use a sua coleção. Eu tenho os meus jogos ali, a maioria eu joguei, a maioria eu manipulo, tem poucas coisas lacradas, eu abro mesmo. Aproveite a sua coleção, porque a coleção não termina na hora que você coloca a coisinha na prateleira, ela vai além disso. Assim. Então é muito massa você experienciar as coisas, se permita. Os brinquedos ficam tristes, né? O Toy Story já dizia, os brinquedos ficam tristes quando eles ficam dentro da caixinha. Tire os seus brinquedos da caixa, brinque com eles. Queria que você deixasse sua mensagem final aqui, suas redes sociais, para o pessoal que quiser conhecer, contato, e esse momento é seu. Prazer, muito obrigado a todo mundo que tem me acompanhado. Eu falo que a gente está no velório da mídia física. Então, muito obrigado a todo mundo que estamos dando força aí uns para os outros aí nesse momento complicado. E hoje eu tô lá no Instagram, @Resident Evil Colecionando. Eu tô lá postando, conversando com a galera, eu tento responder todo mundo, nem sempre consigo, mas tento responder todo mundo o tempo todo e conto a história de Resident Evil a partir dos itens, a partir dos jogos, das edições especiais, das coisas que são raras, das coisas que não são nada raras, mas que contam uma história, seja a minha, seja da própria série. Então eu faço posts ali nessa interseção. E eu tô no Blue Sky também, @Demartini. Hoje eu não publico mais os meus textos em nenhum lugar, né? Porque eu estou trabalhando como assessor de imprensa, mas vocês também podem me encontrar no Resident Evil Database. Mais ou menos a cada 15 dias ali tem um podcast, eu e a Mônia ali falando sobre Resident Evil, claro, né? Estávamos falando sobre a lore da série, sobre a cronologia, sobre os enredos e tal. E agora a gente está começando um aquecimento para o filme que vem aí em setembro. Então vamos ter uma série de podcasts especiais aí até setembro sobre os filmes. Já falamos sobre os filmes de animação, agora a gente está nos live actions, sofrendo aí
lembrando essas desgraceiras todas. Então, lá no Resident Evil Database, vocês também me encontram lá, junto com a Moni, a cada 15 dias. Só queria dizer parabéns pelo seu trabalho no Colecionando, principalmente, porque igual a gente conversou hoje, né? Eu acho que é uma coisa que vai ficar ainda mais valorizada conforme o tempo passar, esse trabalho de preservação. Então, é um trabalho muito massa de acompanhar, eu adoro ficar scrollando quando aparece post seu também, é muito massa. E eu acho que é um negócio que vai só agregar cada vez mais conforme o tempo passar aí. Eu gosto muito, tenho gostado muito de... Eu nunca tinha mexido com nada de redes sociais, então tem sido uma experiência curiosa, assim. E tô falando de algo que me é muito, muito querido, assim. Então, tô contente. Valeu. Muito obrigado. E qualquer coisa, estamos aí, aceitando convite sempre.